Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Tarde. Vamos aqui com mais uma edição do nosso Live Jornal, terceira edição especial sobre superando o autismo. Nós estamos, na primeira edição, nós falamos sobre educação e inclusão. Na segunda edição, nós falamos sobre os desafios da família, depois do pós-diagnóstico. E agora nós estamos com três pessoas, três jovens autistas, que vai conversar conosco, e eles que podem falar com propriedade do que se passa dentro da cabeça, do coração, e de tudo aquilo que se vive como autista, nos desafios de hoje, justamente também entrando aí no mercado de trabalho. Como é que está esse mercado de trabalho para acolher o autista, o jovem autista, o adulto autista no mercado de trabalho? Então, a gente vai estar justamente falando sobre isso e conversando com os jovens que estão entrando no mercado de trabalho e aqueles que já estão no mercado de trabalho. A gente vai estar conversando e eu peço já para você partilhando conosco e vocês já estão vendo aí no Facebook? Já estão me vendo aí no Face? Peço aí para dar uma olhadinha. E a gente já pede para você conversar conosco, partilhar essas informações a respeito do que a gente está falando. Espera aí que eu vou ver que eu acho que ainda não está disponível lá no Facebook. Deixa eu ver aqui. E aí não está saindo, não. Ainda não está? Não está saindo. Ok, agora vai. A gente começa de novo, vou começar a introdução de novo. Ok. Ainda não está? Agora já está. Deixa eu só aqui abaixar o volume. Já estamos aqui pelo Facebook, ao vivo. A gente já falou aqui na introdução que nós estamos com uma série especial sobre autismo, superando o autismo. Nós estamos na terceira edição do Live Jornal, especial sobre autismo. Falamos inicialmente sobre educação escolar e inclusão. O segundo, nós falamos sobre família, como a família está reagindo, o pós-diagnóstico, porque os traumas, as dificuldades do pós-diagnóstico, como encarar esse pós-diagnóstico. E agora nós estamos falando com autistas, jovens autistas. Então, eles vão falar com propriedade daquilo que se passa na cabeça e no coração deles, falando dos desafios, das dificuldades, e agora se preparando para o mercado de trabalho, porque nós vamos estar falando aqui com um adulto e dois jovens autistas. Um já está no mercado de trabalho e dois entrando no mercado de trabalho. Então, vamos falar sobre isso com muita seriedade, com muito respeito, porque nossos jovens autistas precisam de muito mais dignidade. A gente está aqui justamente para compartilhar, disseminar conhecimento, para que possamos juntos vencer todas as dificuldades das famílias autistas no Brasil e aqui em Portugal. Esse nosso live jornal vai estar passando especialmente aqui em Portugal, também para todos os grupos de autistas aqui em Portugal. E a gente pede aí para vocês estarem partilhando, para que a gente possa engrossar ainda mais essa nossa voz, para que seja mais ainda ouvida e alcançados os nossos desafios e aquilo que nós precisamos ainda lutar a favor do autismo. Então, hoje, como sempre, aí do Brasil, para trazer o calor aqui para Portugal, Celso Freire, de Belém, do estado do Pará. Bem-vindo, Celso, estamos juntos?
Olá, Regina. Olá, ouvintes, internautas. Legal, né? O calor aqui também em Belém do Pará. Um calor aqui de quase 40 graus, né? Tá entrando aqui já o verão, né? Vem aí o verão. A expectativa aí é muito grande aí para esse muito sol e chuva, né? Aqui em Belém sempre tem sol pela parte da manhã, de tarde e chove aquela tradicional chuva da tarde e à noite também, né? Tem aquela chuvinha. Agora, Regina, é um assunto muito interessante, né? Assunto específico aí, exatamente questão do superando o autismo. A gente já ouviu especialistas, professores, os pais, e agora vamos ouvir exatamente os jovens, né? Que estão aí no mercado de trabalho, superando todas as dificuldades. Vamos dizer assim, um incentivo, né? Para os pais, né? Para os familiares, né, exatamente aí ver esses jovens superando essas barreiras, né, essas dificuldades. Bem legal. Temos jovens, então, aqui que vão dar exemplo, né, para a gente. Lembrando, viu, Regina, que no dia 18, né, foi o dia do orgulho autista. Então, houve aqui em Belém do Pará, né, diversas entidades fizeram e lembraram exatamente do autismo, né, tiveram-se aí o dia do orgulho autista, e o governo do estado ele fez com que houvesse aqui uma política estadual para cuidar de pessoas com transtorno do espectro autista, né? Tem a lei estadual, como a gente já citou anteriormente, que o programa de capacitação em autismo, né, que está previsto na lei 9.061/2020, que é assinado pelo governador do estado, Helder Barbalho, que institui aí a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. A gente já falou sobre isso. Mas daqui a pouco a gente vai dar mais detalhes, porque houve um webinário aqui, né, com várias pessoas a respeito de exatamente falar a respeito aí do autismo. Já já a gente volta com essas informações durante toda a nosso bate-papo aí com os nossos convidados, Regina Brasil. Obrigada, Celso Freire. Nosso mais premiado radialista do estado do Pará. Aí, Celso, então conosco hoje vou estar assim, eu acho que é um estrelado de pessoas, né? Porque são com certeza pessoas espetaculares que estão conosco hoje aqui, são 3, mas aí são vozes que vão aumentar para multiplicar, para ser mais ainda ouvida e percebida por muitos do que com o universo do autismo. A gente tem assim, como a gente está aqui unindo o Atlântico, né? Nós estamos aqui dos 2 lados do Atlântico, nós estamos aqui unindo um pouquinho esse Atlântico. Nós vamos trazer aqui de Portugal o nosso querido Sérgio Silva, que tem 42 anos, não é? Sérgio Silva, que mora hoje, atualmente, em Caldas da Rainha. 43. Já fez? Fez 43 anos, ele já foi aqui para dizer umas boas-vindas para a gente, né? E está aí no mercado de trabalho. Ele vai estar partilhando depois com a gente, ele vai falar aqui rapidinho sobre quem é Sérgio Silva, né? Da onde que Sérgio Silva veio, e dar aqui, assim, umas boas-vindas também para toda a família do Sérgio Silva, para a mãe do Sérgio Silva, para todos os irmãos e de toda a população lá também, né? Vamos lembrar aqui, Mirandela, um grande abraço, Mirandela, que eu já conheço. Bem-vindo, Sérgio Silva. Obrigado. É um prazer enorme que sinto pronto em participar no vosso programa com muito gosto e prazer, porque isto do autismo tem muita complexidade e algumas pessoas não entendem que somos seres como uma pessoa qualquer, não é verdade? Que necessita de acompanhamento, digamos assim, coisa que no Nordeste Transmontano, infelizmente, trabalhei, mas com muita dificuldade, porque não sabem compreender esta coisa do autismo. E cá embaixo, onde estou, em Caldas da Rainha, estou muito bem apoiado por uma escola que foi, digamos assim, a base para tudo. E agora estou integrado no mercado de trabalho, a trabalhar num centro de apoio social, onde apoio pessoas idosas, e gosto muito de trabalhar.
Isso, Sérgio, então bem-vindo, viu? Bem-vindo, já bem-vindo. Um grande abraço aí para todo o povo de Mirandela. A gente vai estar agora conhecendo um pouquinho agora do Brasil, do outro lado do Atlântico. A gente vai estar conhecendo aqui a Fernanda Taide. Bem-vinda, Fernanda, 22 anos. É Fernanda que está aqui se formando em letras. Está se formando em letras. O meu filho está me chamando. Mas a mamãe não pode agora. João. Olha, que amanhã... É muito bom. A gente vai contar com a Fernanda Taide, tá? Fernanda, bem-vinda. Olá a todos. É um prazer meu de agora participar de uma live agora no Facebook. Meu nome é Fernanda Beatriz, tenho 22 anos, quase 23. Sou autista, sou aqui do Brasil, São Paulo, capital, extrema zona sul. E atualmente eu estou desempregada, mas eu já trabalhei. Também eu sou atleta de Kung Fu, eu sou autista, sou ativista, né? Sou autora do blog Nanda Autista Maravilha, e também eu sou também a autora do Instagram, que é o mesmo nome. E eu estou muito feliz por ter surgido essa oportunidade. E eu estou aqui aberta para conversar, falar tudo sobre essa superação do autismo. Obrigada por essa oportunidade e estou aqui à disposição de participar desse jornal, esse live jornal. Obrigada, Fernanda. Obrigada, bem-vinda, viu? A gente vai estar agora falando com o Matheus Henrique. Matheus Henrique tem 24 anos, está recém-formado em serviço social e é de Goiás. Bem-vindo, Matheus. Olá, boa tarde. Fale um pouquinho de você. Fala aí. Ele está tímido. Né, Matheus? Fale um pouquinho, Matheus, de você. Fale um pouquinho de você para a gente, Matheus. O que você faz? Sou Matheus Henrique, com 24 anos. Sou de Porangatu, Goiás. Sou autista, recém-formado no serviço social. Boa. Bem-vindo, Matheus, bem-vindo. Nós estamos juntos, tá? Estamos juntos. A gente pode ter algum probleminha de internet, que a gente está com uma falha por aqui já, mas a gente segue. Então, umas boas-vindas a todos. E a gente aqui parte para a primeira pergunta, cada um pode responder. A gente vai logo aqui falando com o Sérgio, e depois passar para a Fernanda, e depois o Matheus. Tá bom? A gente quer saber aqui no programa, até que a gente está falando bastante sobre isso, acho que foi falado um pouquinho no primeiro programa, né, sobre o diagnóstico, e a gente está aqui com autistas que tiveram o diagnóstico tardio. Né? Acho que o mais tardio foi o do Sérgio, com 29 anos. Né? O Matheus com 11, e eu não sei a idade do diagnóstico da Fernanda. Foi quantos anos, Fernanda? Eu fui diagnosticada autista com 22 anos. Eu fui diagnosticada autista no ano passado. Isso, então. Só para a gente perceber que todos aqui são autistas com, quer dizer, acho que um pouquinho menos, o diagnóstico foi o do Matheus com 11 anos. Mas mesmo assim, com 11 anos, já é um pouco tardio para todas as terapias, para tudo que precisa ser feito, né? Então, quando você soube, então, eu acho que o Matheus já lembra um pouquinho quando aconteceu esse diagnóstico. Se o Matheus não conseguir lembrar e falar um pouquinho, a Alessandra, que está aí pertinho, pode ajudar também, né?
e o Sérgio, que foi com 29 anos, porque o Sérgio nasceu numa época muito mais difícil do que a nossa agora, não é? Que o Sérgio tem 42 anos. Então, fala para a gente como é que foi, porque eu já sei um pouquinho da história do Sérgio, mas ele vai falar para a gente como é que foi ser diferente quando ninguém entendia que você era diferente porque você era especial. Diga para mim, Sérgio. Ainda há bocado eu estive a falar nesse assunto porque eu estou a escrever o meu livro um pouco para, não só para dar esta entrevista, mas para toda a gente saber a nível do país e mundial, talvez. É por isso que eu quero dar a cara para ajudar nestas causas. É assim, foram tempos muito difíceis. Naquela época não se sabia o que era concretamente isto. Foi diagnosticado concretamente em 92, mas foi o diagnóstico errado. Deficiência motora, deficiência mental, mimos a mais, mimos a menos, enfim, eu fiquei nervoso com isto tudo, não é verdade? Ou seja, eu só em 2006 estava a trabalhar na Câmara Municipal de Mirandela por contratos, programas ocupacionais, lá está. Nunca tive assim um trabalho em concreto, como aqui em Caldas da Rainha. Fui diagnosticado então nessa época por um médico em Lisboa que me disse que eu tinha síndrome de Asperger, mas eu fui a uma consulta posterior e que me foi dito que eu tinha um problema mais complexo ainda, que se podia, portanto, rever através de um exame em concreto, mas acho que não valia a pena porque, mesmo assim, em termos estaduais, não temos muitos apoios, muitos recursos e, portanto, era uma clínica particular, desistimos na altura, mas fui diagnosticado, então, foi o diagnóstico conclusivo, síndrome de Asperger. Mas foi com a síndrome de Asperger, só veio com os 29 anos, não foi isso? Sim, exatamente. Em 2006. Isso. Sim. Então, a gente vai partilhar, os outros podem falar um pouquinho. Ok. Fernanda? Com certeza. Opa! Então, vamos lá. Eu fui diagnosticada com autismo com 22 anos, mas só que eu já apresentei os primeiros sinais de autismo dentro da minha infância, né, através da minha infância pelos meus pais, que foi a demora na fala, que eu comecei a aprender as minhas primeiras palavras com 3 anos e meio. E também eles notaram o sinal da estereotipia, que é o SHIMS, o famoso flapping. Aí com isso, meus pais me levaram para uma fonoaudióloga, fiz os testes e a fono mandou, né, um encaminhamento para um neurologista com a suspeita do autismo, mas só que o que se dizia, né, autismo há 22 anos atrás, né, que quando meus pais perguntaram para ambos profissionais o que é autismo, ambos responderam, é uma doença mental leve. Não, aí com isso, os meus pais procuraram me compreender mais, eles me criaram de uma forma, assim, bem positiva, eles me ensinaram autonomia,
E com isso também me colocaram em várias terapias para ver se eu conseguia um diagnóstico, né? Mas só que os terapeutas, os psicólogos, eles falavam assim, não, é o jeito dela de ser. Ah, ela precisa, não tem nada nela, é só o jeito dela. Até que aí a minha mãe e minha irmã tentaram falar do autismo, sobre o autismo na época que teve uma série brasileira que tinha uma personagem autista, mas só que aí a ficha não tinha caído na minha cabeça. Aí quando essa ficha só caiu na minha cabeça mesmo, tipo, nossa, eu sou autista, e quando eu tava namorando, aí o meu ex, ele via uns comportamentos que para ele se via estranho, aí ele foi conversar com os pais, aí meus pais falaram todo esse contexto aí que eu falei no início, aí foi a ficha que caiu, né, que eu tava suspeitando isso, pesquisei bastante, aí só corri atrás do diagnóstico, assim que eu terminei o namoro, eu, minha mãe e meu pai estavam procurando profissionais. Aí eu fiz o teste com uma neuropsicóloga, aí deu traços compatíveis do transtorno espectro autista, né, como diz aqui no Brasil. Aí ela não podia me laudar porque neuropsicólogo não lauda. Aí eu fui no psiquiatra, aí eu mandei o meu relatório pro psiquiatra. Aí o psiquiatra falou assim, você é autista sim, você tem todos os sinais, eu tô até vendo, e não se envergonha por ser autista, se orgulhe, né, porque como vocês falaram, né, do dia 18 de junho foi o dia do orgulho autista, simplesmente eu me sinto muito orgulhosa pelo que eu sou, pelo quem eu sou, né, de ser autista, e assim, eu tenho muita felicidade de ver como eu funciono, porque antes eu sempre me envergonhava do meu problema, porque eu sempre achava que o problema era eu, mas o problema nunca foi eu, sempre foram as pessoas, por nunca entenderem meu comportamento, que eu já fui vista já como doente mental, já fui vista como esquisita. Agora, por entender quem eu sou de verdade, que eu sou autista, eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Muito bem. Muito bem, muito bem. É isso mesmo, Fernanda, é isso mesmo. Orgulho de quem nós somos, não é? E eu acho que os autistas só têm a contribuir para nós a sensibilidade em tudo. A gente aprende e muito. Exatamente. Então, isso. Então, a gente vai falar agora com o Matheus, e logo em seguida a gente vai estar com a pergunta aí do nosso jornalista radialista Celso Freire. Diga um pouquinho para o Matheus, fale para a gente. Se você não conseguiu, não tem problema, a sua mãe está aí ajudando do lado, e a gente fica sabendo melhor, tá bom? Pode falar, Matheus. Fala sobre como que descobriu que você era autista. Com quantos anos? Vamos começar. Descobri que eu sou autista com 11 anos, fiz fisioterapia, musicoterapia e fiz o Boa. Fiz tratamento do neuro e Pode falar, meu filho, sem vergonha nenhuma, pode falar, que a gente está aqui só em família. Ai, Matheus, vá, força. Estou gostando de ouvir. Vá. Matheus. Fique à vontade, Matheus. Fique à vontade. Eu coloquei agora para todo mundo aqui ficar dando maior força. Vamos lá, Matheus. Sim, exato. Olha, Fique à vontade, Matheus. deixe-me Força, falar Matheus. um pouquinho. Força, Matheus, você consegue. Nós tivemos Obrigado. muita dificuldade, porque por sermos da cidade do interior e não tinha especialistas, como não tem ainda hoje. Pode falar, mamãe, pode aparecer aí. Não tem problema, pode aparecer. Pode ser do lado dele, não tem problema não. Do ladinho. Ele vai complementando. Como nós somos do interior, tivemos muita dificuldade, mas percebemos as características do Matheus desde os primeiros meses. Principalmente quando ele começou a sentar, que ele começou com os balanços,
que ele começou a se agitar, a se bater. Só que a gente falava, gente, está estranho, é diferente essas atitudes do Matheus. A família não aceitava. O pior problema é quando a família não aceita, entende? E eu falei para meu esposo, falei, amor, eu acho que o Matheus tem característica autista. Aí a família dele ficou muito brava, mas aí fomos. Comecei a levar em psicólogos. Psicólogo já chegou a falar para mim, mas meu esposo, que era manha, que era excesso de carinho, que era excesso de brinquedos que ele tinha, que não era nada. E fomos na luta, até que em 2007, levei a Goiânia, já tinha levado algumas outras vezes, mas levei em outro neuro, em que o neuro fez todos os exames necessários e pediu que eu voltasse no outro dia e ele me deu o diagnóstico, que o Matheus realmente era autista. E foi onde uma enfermeira enviada de Deus me indicou a doutora Janete Carré, que é professora, era professora na época da faculdade de psicologia na Católica de Goiânia. E ela começou, o Matheus não amarrava nem o sapato, não calçava. Eu aprendi a calçar. Na primeira terapia. Boa! Olha que legal. Entende? Na primeira terapia ele já calçou, ele amarrou o cadarço, e aí ele já foi se desenvolvendo. Na escola foi, assim, um salto enorme que ele deu. E aí ela pegou e pediu, ela encaminhou vários, passou por fisioterapia, por musicoterapia, continuou com o neuro para medicação. Mas o diagnóstico dele, dentro do autismo, o ponto forte é a limítrofe. Entende? Então, assim, e aí a gente veio desenvolvendo. Tivemos um apoio enorme, imenso, maravilhoso. Sou muito agradecida aos professores que o Matheus teve ao longo da caminhada dele. Quando ele decidiu a fazer uma faculdade, eu e o pai apoiamos muito, porque ele dizia que ele queria ajudar outras crianças de autistas, né? E aí... Então, fala. Eu sou formado em serviço social, sou pós-graduado. Só não... Você é graduado. E eu quero fazer um curso de fisioterapia de acordo com o que eu fiz. Boa, Matheus! Boa! Isso mesmo. Fico feliz! Boa! Aliás, estamos todos felizes. O que ele quer mesmo é fazer fisioterapia. Ser fisioterapeuta, não é? Ele quer mesmo, Sim. não é? Eu acredito muito na capacidade do Matheus. O grande problema do Matheus, que também é característica do autismo, que vocês sabem disso, é a timidez. Ele se trava muito quando vai conversar assim, ao público ou com outras pessoas que ele nunca viu, que ele nunca teve contato, ele tem essa mania dessa travadinha. Mas daqui a pouquinho ele se solta e vai falar Todo sozinho. mundo é assim, né? Até eu me travo também para falar ao vivo, né? Até eu travo, Matheus. Todo mundo trava quando fala ao vivo. Eu há dias dei uma entrevista e também travei um bocadinho, portanto, acho que sim. É todo mundo. Até o jornalista mais experiente trava, tá branco, esquece tudo. Se não tiver um papelzinho, né? Normal. Regina, tem que ter um papelzinho para falar, senão a gente trava direto também. É isso. Não tem isso, não. Então, diga aí, Celso Freire. Regina, pois é, né? São depoimentos muito interessantes, né? Exatamente aí dos nossos amigos, né? Dos nossos jovens, Portugal e aqui do Brasil, né? E esse negócio de travar, viu, Matheus? É comum, por exemplo, já mostrei aqui, ó, a gente também tem umas colinhas aqui, para não errar, né? Não dá para entender a letra, mas
a gente escreve que é justamente para não errar, para não ficar falando muita coisa, né, na nossa live, né, ou lá no rádio também, quando eu estou no rádio, né, a gente também tem um super colinho que é para a gente exatamente não travar na hora de falar. E eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês. A gente começa... Né, Celso, dá uma olhadinha rapidinho aí no pessoal que está online. Ah, pessoal online, é verdade. Deixa eu ver aqui. O Fábio Souza, né, que está interagindo com a gente, né, a gente já deixou público já para partilhar, tá? Nossa live. Ele comentou aqui, né, a respeito. A Maria Lúcia Sena disse que está assistindo aqui em Belém. Fábio já compartilhou. É minha mãe. Sua mãe, é? É minha mãe. Olha que legal. Guel de Sena, né, seu irmão? É a família. A família está toda aqui, né? A Liliane Colim, né? Meu filho tem autismo leve e deficiência intelectual. O Fábio Souza, todos nós, Matheus, damos nossas travadinhas, é verdade. Solange Orlandelli também está participando aqui com a gente, fora também o pessoal que está assistindo, mas não está comentando. Você que está assistindo a gente pelo Facebook, a gente sabe que você está assistindo, mas não, a gente não tem a sua presença aqui registrada nos nossos comentários, né? Então, comente alguma coisa, diz um oi, né, Regina? Só para dizer que você está comentando, participando com a gente, né? Para dizer que você está acompanhando, compartilhe, curta. Então, aceitamos aqui as suas perguntas também, todo mundo vai responder aí exatamente o que você perguntar. Eu quero fazer uma pergunta, então, para os nossos entrevistados, né, nossos convidados. Eu quero saber de vocês, né? A gente pode começar com... Quem está começando a responder é o Sérgio, né? A gente começa pelo Sérgio. Vocês se sentem diferentes, de alguma forma, quando vocês estão lidando com as outras pessoas? Vocês se sentem diferentes ou vocês se sentem igual a todo mundo? Sérgio? Assim, eu, quando estava lá em cima no norte, não era apoiado como sou aqui. Eu senti essa diferença muito, muito grande, muito enorme. Portanto, esse intervalo, digamos, sim, um espaço muito, muito enorme. Na medida que as pessoas diferenciavam na escola, no trabalho, embora eu tivesse sempre precariedades e desempregos de longa duração. Mas cheguei aqui a Caldas da Rainha, isto é totalmente diferente. Estão muito sensibilizados a este nível do autismo, inclusivamente eu tirei o meu curso de assistente familiar e de apoio à comunidade, que me deu o acesso ao trabalho onde estou hoje. E portanto, aqui em Caldas da Rainha eu estou muito bem apoiado por uma vasta equipa multidisciplinar e, portanto, como estão a esse nível, estão escaladas, estão sensibilizadas, digamos assim, sobre o autismo e determinadas, portanto, deficiências. Portanto, não senti essa enorme diferença, digamos assim. A Fernanda agora pode responder, Fernanda? Você se sente diferente? Olha, para ser sincera, eu assim, depende. Acho que depende do lugar e depende do lugar, né? Porque, assim, eu consigo me ver igual. Engraçado que por enquanto, né? Eu consigo me ver igual em casa, né? Quando eu estou com a minha família. Não, assim, na minha família, na verdade, eu me vejo diferente, porque eu tenho minhas dificuldades, eu tenho as minhas condições autísticas, né? Eu só me vejo igual quando eu estou com o meu pessoal, né? Que eu treino Kung Fu, eu sou atleta. Quando eu estou com os meus amigos, tem horas que eu consigo me ver igual e tem horas que eu consigo me ver diferente. E eu tive uma certa época da minha vida que eu não me via diferente. Eu me via estranha. Como assim estranha? Assim, eu não me sentia humana. Eu não achava que eu era uma ser humana.
Eu achava que eu era ou um extraterrestre vestido no corpo de humano, ou teve uma vez que eu falei assim, que eu sou um tipo de uma criatura vestida no corpo de corpo humano. Mas, assim, depois que eu fui diagnosticada autista, aí eu falei, eu não sou mais estranha, eu sou diferente. Eu me vejo diferente quando eu estou com os outros, porque com essas condições autísticas, né, de interesses restritos, né, que é o famoso foco, comportamentos, né, às vezes quando eu fico nervosa eu fico rodando o spinner, ou às vezes eu fico esfregando minhas mãos. Que mais também? Eu me vejo diferente quando eu puxo assunto, quando eu converso, porque tem certas conversas que eu consigo fluir o assunto, e tem algumas conversas que eu não consigo fluir, né, eu acabo tendo aquelas pausas, né, que às vezes a pessoa deve pensar, nossa, a Fernanda não quer falar comigo. Mas é que não é como eu quero falar, é que simplesmente tem momentos que eu não consigo me expressar, eu não consigo falar, tipo, bate como aconteceu com o Matheus, né, a gente tem aqueles traves, né, a gente quer falar, mas não sabe como. Então, eu me vejo assim, em certas coisas me vejo diferente, e em outras coisas eu me vejo igual. Depende mesmo. É verdade. E o Matheus? Fala pra gente, Matheus, um pouquinho a respeito de como você se sente, né? Você se sente diferente das outras pessoas. Essas travadas são comuns, né? A gente também se vê fazendo várias coisas, né? Diferentes, né? Vamos dizer assim, né? Que as pessoas às vezes não têm. Eu, quando eu estou nervoso, por exemplo, eu como muito chocolate, né? Que eu gosto muito de chocolate. Como chocolate, com amendoim. Eu me sinto diferente das outras pessoas. E o Matheus? Cadê o Matheus? Tá aí, Matheus. Eu me sinto diferente das outras pessoas. Por quê? Por que você se sente? Porque tenho autismo. Pois é, mas assim, que sentido que você se sente diferente? É. Explique com suas palavras. Pode ficar à vontade, fica à vontade. Fica à vontade, Matheus. Você se sente diferente porque você tem autismo, mas como é que é a convivência? As pessoas Porque entendem? eu não sou... Força, Matheus, estamos contigo. Vá. As outras pessoas... É isso aí. Eu não sou igual às outras... Eu não sou igual às outras pessoas que eu sou autismo. Em que sentido? O que as outras pessoas fazem que você não consegue fazer, por exemplo? Batom. Matheus está suando também, falando. né? Ficar assim, à frente de várias pessoas fica assim também. Bora lá. Então, bora lá. Então, explica para eles. Olha lá, tem autistas aqui participando que acho super interessante também, que o Fábio Souza, quero mandar aqui um abraço, né, para o Fábio Souza, que está participando aqui com a gente hoje, mas não deu a tempo, e o Fábio Souza vai estar conosco, também é autista, e está aqui falando para a gente, olha, agora eu acho bom ser diferente, por isso me explica a vida toda o fato de eu ser destoante. Então, fique à vontade, porque você está aqui no meio da família autista, então estamos todos... E sabemos muito bem o que se passa. Pode falar à vontade, Matheus. Vai com calma, fala com calma, fala o que você sente, o que você sente. O que você sente? Você se sente diferente do seu irmão? Diferente do meu? Do Maninho? Sim. Por quê? Por quê? Eu sinto diferente do meu irmão porque ele tem tem mais agilidade nas coisas, para fazer as coisas de casa, para conversar, para atitude. E você tem suas? Eu tenho minha. Tem seu tempo também. Eu leio. Não, você tem suas. Eu tenho minhas dificuldades. Eu tenho minhas limitações. Tem limitações. A gente compreendeu aqui bastante, Matheus. A gente tem a diferença que você sente muitas vezes das suas limitações que diferem da do seu irmão, não é? E isso é completamente normal
né? De quem é autista sabe da agilidade, da rapidez, não é? A gente tem que ter um tempo diferente. É só isso. É um tempo diferente, nada mais do que isso. Não é, Matheus? Né, Fernanda? Né, Sérgio? É sim, exatamente. É um tempo diferente do que o Mas é um autismo diferente, mas é como a Regina disse, e muito bem, nós temos que nos orgulhar por aquilo que somos e não fazer como quando eu estava no Nordeste Transmontano. E, portanto, seja no Nordeste Transmontano, seja noutra localidade qualquer, nós não temos que, como é que é dizer, esconder-nos por sermos assim. Nós temos que nos orgulhar por sermos autistas e por sermos diferentes. E temos que nos orgulhar de termos uma profissão, um trabalho, que é isso que me orgulha muito, que eu vim à procura desse sonho e batalhei há muito tempo e com certeza vocês todos batalham, não é? A Fernanda e todos vocês aí batalham todos. E nós sentimos-nos bem que nós comermos, termos assim. Não é verdade? Isso mesmo. Isso mesmo. Eu tenho orgulho porque uma vez sabendo que eu sou, de como eu estou, de como me porto, quando há o diagnóstico, quando há esse conhecimento de si mesmo, eu acho que ressoa, eu não sei. Eu até ouvi um comentário do Fábio Souza que disse ali, não, foi o comentário do Pedro, o Pedro que estaria conosco aqui também, que é autista, que tem 29 anos, o Pedro Jailson, não é, Fernanda? É Pedro Jailson. Isso, Pedro Jailson. Isso. O Pedro estaria também conosco, não pôde estar também, e está no médico. A gente aqui manda um grande abraço para o Jailson, né? Que já tem uma família, é autista, tem 29 anos, é contador autônomo e já tem família. E o Pedro comentava assim uma coisa muito interessante. O meu autismo é leve, mas nas minhas costas ele pesa, né? Porque eu sei que não é fácil a interação, até porque ainda, apesar do conhecimento grande, apesar de muita gente já saber alguma coisa sobre autismo, mas ainda nem de longe esgotamos as possibilidades de que todos saibam muito mais para lidar com esse universo, com as pessoas que estão perto da gente, que a gente tem que ter muito carinho, muito cuidado com eles, não é? E, Celso, quem mais faltou falar ou falou todos? Todos falaram? Todos falaram, né? Houve aí exatamente essa questão de como eles se sentem, né? Como é que em relação às outras pessoas, né? Dentro da família, inclusive, né? E é um assunto também interessante comentado aqui, nos nossos comentários, né? Você pode continuar comentando aqui com a gente no Facebook. A Liliane Colinha disse o seguinte: o pai do meu filho diz que ele não tem nada, mas cuido dele sempre. Levo nos atendimentos, ele tem contato normal com o pai só não aceita, diz que não tem nada. Agora, isso é interessante a gente comentar aqui, né, com nossos convidados. A gente falou um pouquinho a respeito já da família, mas eu queria falar um pouquinho mais dessa questão da família. Como é que os pais de vocês convivem com vocês, assim, de um modo geral? Eles têm mais preocupação com vocês? Eles já brigaram também com o pessoal, por exemplo, para um direito de vocês na escola, né? Já reclamaram com professores? Como é que é o dia a dia de vocês na família? Conta para a gente um pouquinho mais aprofundado em relação a isso. É o Sérgio, né? Pode começar primeiro. É assim, há quase 6 anos que moro sozinho, cá em Caldas da Rainha. Mas eu, fazendo a retrospectiva, quando morava com os meus pais, portanto, desde de criança, de pequenino, até eu saí de casa, ora bem, saí com 37 anos de idade, consultas médicas, etc, lá pelo meio, era sempre a minha mãe que me acompanhava e que tinha essa preocupação comigo.
me levar. Porque, pronto, como ela, desde pequenino, fui criado por ela, ela sentia essa necessidade e foi tendo atenção comigo e foi puxando por mim, ou seja, portanto, quando eu estava a maior parte das vezes na idade, portanto, desde bebê até adulto, até mais ou menos entrar para a escola primária, nessa altura eu estava com ela e ela foi puxando por mim para eu me fizesse homem como sou hoje, me desenvolvesse, e portanto ela teve muita preocupação, inclusivamente já em adulto, que tinha fui portanto aos médicos, fui a todo lado com ela e portanto é assim, houve mais essa necessidade de preocupação. Em relação ao meu pai, o meu pai, pronto, também não gosta muito que eu aborde sobre este assunto, mas eu também respeito, pronto. Mas, contudo, eu fui aceito por eles os dois. Agora, tenho alguma família, por exemplo, que não aceitou logo à primeira vez e achou, entre aspas, um bocado estranho, não é? E, portanto, na generalidade, pronto, os meus pais aceitam-me tal como sou e as pessoas só têm que, no geral, só têm que fazer o mesmo. E penso que seja assim. Interessante. A Fernanda já contou também um pouquinho a respeito da família e tudo mais, mas, Fernanda, eu queria que você contasse um pouquinho mais também para a gente como é que era o seu dia a dia com a família, com seus pais, né? Você já falou um pouquinho a respeito do seu ex-namorado e tudo, mas conta um pouquinho mais a respeito de como seu pai acompanhava, seus pais acompanhavam você na escola, né? Pode ficar à vontade. Então, vamos lá. Agora sim, em questão de escola, que isso eu posso contar numa parte também que eu não sei se eu detalhei, que quando eu estava com essa suspeita do autismo, né, e meus pais me levaram para o neurologista, eles fizeram vários testes em mim, aí eles chegaram nos meus pais e falaram assim, coloque a Fernanda numa escolinha para ver se ela se desenvolve, né, se ela se comunica, se ela se socializa, e como ela se comporta. Aí meus pais me colocaram na escolinha, eles me observaram bastante, eles viram que eu conseguia me comunicar, me socializar, mas só que as coisas começaram a piorar, né? Aí eu comecei a notar algumas diferenças em mim, que na verdade, como eu te disse antes, eu não me via diferente, eu me via estranha. Foi quando eu estava indo para o ensino fundamental segundo, né? Aqui no Brasil a gente tem ensino fundamental segundo, né? Eu estava indo para o 7º ano, se eu não me engano. Aí, simplesmente, aqui estava brigando, a gente, né, parece que quer que seja normais, né? A gente seja igual às pessoas. E simplesmente as pessoas perguntavam assim, Fernanda, você gosta disso? Fernanda, você gosta daquilo? E quando eu falava, não gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto disso, simplesmente as pessoas falavam assim, então se você não gosta das nossas coisas, você não é nossa amiga. Então, na escola, eu era vista, tipo, a estranha, a doente mental. E também eu comecei a ser vítima de bullying, né? Eu comecei a ser alvo de ofensas. E dentro dessa ser alvo de ofensas, eu cheguei a ter um grau de agressão. Cada ofensa que eu recebia, eu corria atrás dos meninos querendo bater. Aí isso foi um dos motivos que eu entrei na terapia. E meus pais me levavam para terapia para ver se era autismo ou algo diferente do tipo. E quando eu era vítima dessas ofensas, eu nunca soube me defender.
Então, por não saber me defender, o que acontecia nas minhas experiências escolares? Como posso dizer? Quando eu recebia ofensas, depois que eu comecei a passar por terapias, aí eu parei de ser agressiva. Mas só que aí eu comecei a guardar essas ofensas para mim e eu comecei a ser muito negativa, começava a chorar. E eu sempre... Aí o engraçado é que eu escondia isso dos meus pais. Até que uma certa época assim da escola, que eu estava no ensino médio, eu não aguentei e aí eu comecei a falar: mãe, eu tô sendo vítima de bullying. Também já falei para ela também que às vezes eu pensava em me matar, né, por sempre ser vítima de bullying. Aí, essas coisas aí, quando eu sofria ofensa, eu sempre falava: mãe, fulano de tal me xingou, fulano de tal me chamou disso. Aí eu nunca conseguia me defender. Então, sempre meus pais, eles iam na escola conversar com a direção ou com a coordenação, esse tipo de coisa, para tentar resolver. Mas só que agora, acabei meu período escolar, agora nos tempos de hoje, os meus pais, eles procuram me ver, tipo, nesses tempos de quarentena, nos primeiros dias de quarentena, que eu comecei a ficar em casa, eu tive umas crises e eles não souberam. Como eu fui diagnosticada autista e faz, assim, pouco tempo, que para mim é pouco tempo, eles não sabem ainda como lidar com certas coisas do autismo em mim. Que simplesmente eu tive tipo, quase entrei em colapso, mas só que na verdade só chorei e fiquei com crises de raiva. Eles não souberam me ajudar, eu não culpo eles, que sem querer eles acabaram sendo bruscos comigo. Eu não culpo eles, é sério, eu não culpo eles, porque é tudo novo para mim, tudo novo para eles. E aí eu também estou passando por terapia. Aí, com essa terapia, ela tem me ajudado bastante, né? Tipo, Fê, se reinventa, se conheça, né? Que simplesmente, né, eu vou passar por... Sem querer, né? Sem eu perceber, eu notei que eu tô passando por um período sabático. Então, eu tô me conhecendo, tô vendo as minhas condições, meus comportamentos, e por aí vai. Nesses tempos de hoje, meus pais, eles estão me compreendendo, procuram entender. Caso eles não entendam, a culpa não é deles, porque é tudo novo. É isso que está passando no momento, assim, como meus pais observam. E por aí vai. Interessante. O Matheus, a gente vê que a mãe do Matheus está sempre ao lado dele, conversando, ajudando, né, Matheus? Como é que é a sua relação com a família? Meu pai me levava na escola, me buscava, ia para as festas, ia para os rios, e curtimos muito. Oh, beleza, né? Aproveitava, né? Aproveitava. Aí onde você mora não tem praia, né? Nós fomos numa praia uma vez, lá no Rio Grande do Norte, em Natal. Foi eu, minha mãe, e meu irmão, minha tia, mais uma minha prima. Nós conhecemos 3 praias de lá. Goiás não tem praia. Goiás, Brasília. Só praia doce. Estou gostado de ouvir. Matheus, muito bem. Olá. Como eu fiz uma postagem do Matheus, você falando que eu estou sempre junto, é porque às vezes ele vai para te compreender e não compreende. Aí eu tenho que estar estimulando, perguntando para ele conseguir responder. Então, assim, muito bem, faz um ano que ele perdeu o pai, entendeu? Meu esposo faleceu faz um ano. Mas foi um mega pai, super participativo, estimulou o que ele pôde, até mesmo levar para o trabalho dele, que ele era gerente de uma fábrica de produção de ração mineral. Levou o Matheus trabalhava com ele para estimular, o pai pagava, entendeu? E dentro de casa, o Matheus, eu não sei vocês, mas o Matheus não gosta de nada mole, que vai comer, tipo mamão, abacate. Maria Mole. Entende? Ele não eu gosta. Adoro. Então, e o Matheus não gosta disso. E o pai tinha esse cuidado
de comprar o que ele gostava. Entende? Uhum. O pai foi muito participativo de brincar com ele, e com o outro também. Eu digo até que o pai dele não prestava de tão bom que era, mas foi um pai bastante participativo. Bastante participativo. Todas as reuniões de escola ele ia, festinhas de escola ele ia, ele levava Mateus para a escola, para a faculdade, buscava, sempre deu muito apoio. Todas as vezes que precisou que especialistas chamavam o pai e a mãe, fosse aqui na minha cidade, uma psicóloga daqui, ou em Goiânia, que é 426 quilômetros, ele se deslocava, estava sempre junto do Mateus. Foi um paizão que incentivou muito os passos do Mateus, entendeu? Lógico, eu sou mais severa com o Mateus. Você me vê assim, ajudando ele, mas ele leva muita bronca. Para poder, né? Não pode saber animar muito, né? Tem que puxar bem dos filhos, porque filho é filho, não é? Filho é filho. Então, eles percebem muito quando a gente passa a mão por cima e quando não passa, né? E eu disse para ele, você não é inferior a ninguém. Pois é. Eu digo muito por isso. Não. Às vezes ele se inferioriza demais, às vezes ele quer comparar ele com o irmão dele. Eu digo que ele tem as mesmas capacidades do irmão dentro das limitações dele, ele é capaz de fazer. Aí eu dou umas broncas nele mesmo, aí ele fica sentido, mas depois ele sacode, aí ele vem me pedir desculpa, e vem, realmente a senhora estava certa, aí ele cai a ficha. Regina, inclusive, tem um gancho aqui, uma pergunta do Cláudio sobre isso, né? Gente, a gente começa com o Mateus. A gente começa com o Mateus para a gente fazer a volta de novo. Mãe! Olá! Boa tarde! Tudo bem? Deixa eu tirar do fone, porque tá no fone. Mãe dela. É legal que falar família já aparece nas mães, né? Os pais, as Peraí. Gêmeas, meu Deus, igualzinhos. Olha, bem-vinda, viu, mãe da Fernanda? Mãe da Fernanda. Bem-vinda, mãe da Fernanda. Viu? Como é que é o nome dela? Muito obrigada aí pela excelente filha que você tem, aí um pouquinho que a gente está aqui percebendo, a maravilha de filha que é, não é? A gente sabe que aí, atrás de um filho autista, existem pais guerreiros, não é? Obrigada. Existem pais guerreiros mesmo, que a nossa luta não é fácil, mas toda a superação e da menor possível é uma festa para os pais. Então, tendo aí um filho se formando e atingindo a sua maturidade, que é muito importante, né? Sérgio e Mateus, atingindo a nossa, como é que a gente fala? Porque a maior luta de nós pais de filhos autistas é que nossos filhos tenham sua independência, sua autonomia, não é? Muito importante, sim. Deles se sentirem capazes de tudo. E é uma palavra muito que eu digo para o meu filho tem 6 anos, é autista. É uma palavra que eu digo muito para ele. Eu digo, meu filho, você pode tudo. Tudo que você quiser, você pode tudo. Não é? Verdade. Né? E eu posso dizer que eles podem mais do que nós, porque a sensibilidade deles passou da nossa. O mundo deveria ser só de autistas. Isso eu já ouvi falar mesmo. Talvez seria muito melhor, né, do que é agora. Né? Com certeza seria bem melhor, né? Do que esses considerados normais fazendo tudo isso com a humanidade, fazendo isso com o mundo, né? Exatamente. Com certeza seria um mundo mais amoroso, um mundo, né, com mais amor, com mais dedicação. Mais sensibilidade. Exatamente. Gente, se sair. Tchau. Nada. É verdade, né? Então, é uma aula mesmo aqui, né, Regina? Uma aula de
de como exatamente as pessoas devem ser, né? Principalmente umas com as outras. Né? Tem uma pergunta aqui, dá tempo de fazer uma pergunta ainda aqui para o... Essa aqui a gente já vai entrar um pouquinho da parte profissional. Vai ter a parte profissional, né? Só, a gente vai incluir também essa parte profissional na pergunta. Por exemplo, aqui, vocês usam o autismo também, usaram o autismo para justificar, para dar uma desculpa do que vocês não querem fazer, ou no ramo profissional, no familiar? Alguém já deu uma desculpa? Eu sou autista, eu não quero fazer isso. Ou, eu sou autista, então eu não sei fazer isso. Vocês já deram alguma desculpa ou não tem isso com vocês? Eu acho que quem pode começar é o Sérgio, né? Se a gente começar com o Sérgio, né? Pergunta. Sim. Sérgio. Assim, eu já me senti assim, sim, no Nordeste transmontano. Agora, desde que cá estou a morar sozinho nas Caldas da Rainha, não me tenho sentido assim, porque a própria escola... somos reabilitados por vários processos, portanto, como eu estava a dizer há pouco, somos, digamos assim, temos uma vasta equipa multidisciplinar, onde temos psicóloga, socióloga, enfim, estamos ali, por exemplo, o curso de formação são 3 anos, temos uns backups, além do curso, essa equipa que vai trabalhar nesse sentido para nos incentivar, para nos motivar a trabalhar, para deixarmos de receios, para não nos sentirmos discriminados. Portanto, eu agora, neste momento, sinto-me capaz, igual, de fazer igual ou tanto melhor que os outros. Não me sinto nem inferior nem superior. E pronto, é assim. Legal. Isso que eu falar, Celso, isso que eu falar, né? Isso que eu falar na direta mesmo, é isso mesmo, Sérgio. Obrigado. E aí, Fernanda, você faz tudo, né? Ativista, até blogueira, youtuber também não, né? Daqui a pouco vai virar youtuber, né? Como é que você ainda é faixa o quê? Faixa o quê? Preta já? É faixa preta? Eu? Não, na minha graduação eu sou faixa branca e ponta verde. No meu estilo de Kung Fu, eu sou faixa branca e ponta verde. E respondendo a pergunta, eu acredito que não devo ter feito isso de, eu sou autista, eu não vou fazer isso. Não. Mas eu já ouvi, assim, falando, não põe autismo como desculpa. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi, meu ex já falou isso, não põe autismo como desculpa, porque... Mas só que, assim, ele falava assim, não põe autismo como desculpa, porque todos os cursos do autismo que entra, tem a ecolalia e tem a ecopraxia, né? E eu tenho a ecolalia, eu tenho a ecopraxia, porém agora, nesse tempo de quarentena, acho que acredito que diminuiu, mas tem umas épocas que eu fui demais. E quando eu cometia o ecopraxia, o meu ex, ele ficava falando assim, para, essa não é você, isso é chato, isso é coisa de infantil. Aí eu falei, mas aí eu falava, a ecopraxia tá dentro do autismo, eu falava assim. Aí ele falava, vou pôr autismo como desculpa. Ele sempre falava isso. Então eu acredito que, assim, eu não tenho lembrança, assim, recente, ou alguma lembrança, assim, atrás, quando eu fui diagnosticada autista, acho que eu não tenho lembrança, assim, de falar, não vou fazer isso porque eu sou autista. Eu não tenho lembrança. Talvez meus pais podem ter, a minha irmã mais velha pode ter, mas eu, assim, eu não tenho nenhuma lembrança no momento de ter falado assim, não vou fazer porque eu sou autista. Não tenho, mas eu já ouvi pessoas falando, eu já vi meu ex falando que, tipo, não põe autismo como desculpa. Mas todo mundo já está aqui entrosado, né? Vocês já estão exatamente aí no mercado de trabalho, né? Formados, se formando, fazendo várias coisas, então a gente vê realmente que vocês não têm essa questão de colocar. E você, Matheus Henrique, que está
Já se formou, né? Então, Já. como é que é essa questão aí das desculpas? Você coloca desculpa, eu estou demorando para fazer isso, aí você quer pena que as pessoas tenham pena de você ou não? Tem isso não? Você vai, faz mesmo, apesar do teu tempo, né? Como é? Responde. Você tem que prestar mais atenção no que ele fala. Você usa o autismo como desculpa para não fazer alguma coisa? Você usou o autismo como desculpa para não fazer uma faculdade? Você usou... Então fala. Não. Olha aí, viu? O Matheus não usou, né? Essa desculpa para fazer. Você foi mesmo, né, Matheus? Para poder Você fazer. foi querer e fez, né? Você usou a desculpa do autismo para não conseguir fazer o estágio de Não. serviço social? Não. Não, pelo contrário, ele chegava aqui todo feliz, que foi lá que fez o serviço. Eu fazia estágio, saía muito bem nos estágios, quando eu cheguei em casa, eu chegava feliz, eu estagiava. Visita, eu fiz várias visitas. Fiz várias visitas, cesta básica, enxoval, distribuição, várias coisas. Então, Muito bem. Vamos, Matheus. Tá vendo? É isso mesmo. E agora sim, Celso Freire, a gente vai aqui entrar um pouquinho mais no nosso meio, para o final do programa, no sentido de que a gente vai tratar agora de falar um pouquinho da vida, como já entrou o Celso Freire falando, da vida, de algumas coisinhas, assim, do autismo. Agora a gente vai estar falando da vida profissional. Como é que foi para vocês decidirem que queriam fazer isso que fazem, não é? A gente tem aqui bastante profissões aqui bastante diferentes. A gente sabe aqui que o Sérgio está trabalhando de cuidador, ajudante de cuidador de idosos, não é? E escrevendo um livro, está aí escrevendo um livro, já sendo um escritor que vai estar aí colocando a sua experiência de vida para muitos autistas lerem e outras pessoas. A gente está aí com a Fernanda, que está terminando o seu curso, o Matheus, que já terminou. Como é que foi para vocês decidirem o que vocês gostariam de fazer? Como o autista tem um hiperfoco, ele é super focado no que quer. Eu acho que eu deveria ser autista, porque eu sou menos focada. Eu precisava ser mais focada. Então, assim, como é que foi para vocês? Para vocês, eu acho que foi, não sei, a gente daqui de fora acha que foi mais fácil por causa do hiperfoco. Mas vocês tiveram alguma dificuldade de descobrir qual a minha profissão como autista? Como eu vou me integrar no mercado de trabalho? Como é que foi isso para vocês, começando aqui pela Fernanda? Bom, vamos lá. Eu escolhi o curso de letras, bacharel em letras, para ser tradutora e intérprete, porque eu passei por um momento assim de vida, né, que eu estava estudando algumas línguas, né, por exemplo, e como você falou, né, o hiperfoco. Eu tive a capacidade de aprender inglês assistindo desenho, lendo gibi, assistindo séries animadas ou séries de live action. Eu aprendi inglês assistindo essas séries dentro do meu hiperfoco. E aí também, uma época aí, com meus 13 anos, eu estudei língua japonesa e eu pensei, seria legal trabalhar como intérprete, né? Porque eu vi um pouquinho, né, numa época quando estava estudando japonês, como funcionava a função do intérprete, do tradutor. Aí eu fiquei interessada. Aí quando eu já estava perto, né, de acabar o ensino médio para entrar na faculdade, eu fiquei assim, mano, eu quero fazer uma faculdade dessa. Aí, mas eu fiquei assim, mas aonde, né? Porque tem certas faculdades que não tem esse curso. Então eu fiquei horas e horas procurando a faculdade, aí eu achei. Aí eu tô fazendo, assim, no meu caso, o meu curso tá paralisado, né, durante a pandemia. No meu caso, tá paralisado, porque eu só estou em processos finais, né? Eu só falta entregar TCC, falta fazer o estágio e entregar as horas complementares.
Mas quando eu vi o curso, eu vi que é interessante, aí eu vi muitos universos de tradução, como, por exemplo, tem tradução para dublagem, tem tradução para gibi. Aí, através do meu hiperfoco, eu falei, nossa, eu posso trabalhar trabalhando com tradução para gibis, para desenhos da DC Comics ou da Marvel, ou trabalhar para tradução para dublagem para séries de DC Comics ou Marvel ou séries aleatórias. Eu tenho estudado um pouquinho sobre dentro desses dois universos. Aí eu falei, nossa, eu tô dentro dessa área, porque é o meu hiperfoco, eu gosto de estudar línguas, né? Eu tenho o meu método, né? Que foi graças ao meu hiperfoco que eu consegui criar um método para mim para aprender o inglês. Agora estou tentando fazer isso com outras línguas. E também, agora falando assim rápido, né? Do Instagram e do meu blog, que assim, eu comecei a fazer por causa que eu estava de cada autista, eu pensei, seria legal criar conteúdos. Aí, quando eu vi que eu sou autista, eu falei, então por que não falar de autismo, né? Se eu sou autista, eu vou falar um pouco do autismo. E simplesmente, quando eu iniciei o Instagram, o blog tá fluindo, mas o Instagram, eu fiz assim, eu fiz para ajudar, mas simplesmente meu Instagram subiu, assim, meus seguidores, eu recebo muitas mensagens pedindo ajuda, tipo, Fernanda, meu filho tem essa dificuldade, é normal no autismo? Eu devo me preocupar ou não? Às vezes eu ajudo. Tem uns que me parabenizam pelo trabalho, né? Eu tenho participado de lives, eu estou fazendo lives. Isso tem me agregado bastante na minha vida, né? Eu estou muito feliz com isso. Muito bem, boa. Perguntando assim, e essa questão do esporte, Fernanda, para ti, como é que foi? Isso também é o hiperfoco? Tinha as habilidades para isso? Ou foi o esporte que também te ajudou a alcançar outras possibilidades? Então, agora o esporte, né, por causa do Kung Fu, sempre querendo Kung Fu também acabou virando meu hiperfoco, porque simplesmente eu fico às vezes me dedicando vendo coisas de Kung Fu, e também quando eu estou treinando, teve momentos quando eu treinava, o meu mestre ele falava assim para mim, nossa, Fernanda, você já aprendeu tantos movimentos, por exemplo, eu estou treinando alguma arma, um bastão, por exemplo. Quando eu aprendi bastão, o meu mestre falou assim, Fernanda, você aprendeu uma arma que nessa graduação é considerada a mais difícil em 3 aulas. Você aprendeu até os movimentos que as outras pessoas que eu já treinei consideram as mais difíceis e você pegou isso em 3 aulas só. Você pegou toda a técnica em 3 aulas só. Que incrível! E também meu hiperfoco porque sempre, na verdade, eu sempre me apaixonei por artes marciais. E, assim, eu procurei ver qual arte marcial me adaptava, né? E simplesmente já fiz judô, já fiz um pouco de karatê, já fiz um pouco de capoeira. E nessas artes marciais, eu simplesmente não estava me sentindo encaixada. Não é porque as pessoas me viam estranha, não. Eu não me sentia, eu não nasci para essa arte marcial. Quando eu entrei pro Kung Fu, eu olhei as coisas e falei, é a arte marcial que combina comigo. Por que o Kung Fu? Porque, assim, não tô querendo dizer que as outras artes marciais não são assim. É porque no Kung Fu eu vi muito respeito, disciplina, dedicação, respeito, né? Porque dentro do Kung Fu, por exemplo, o meu mestre falou assim para mim, Fernanda, mesmo que você seja autista, eu vou tratar como qualquer um, porque você é uma ser humana. Você erra, você aprende, você tem suas dificuldades, como os outros também têm, se é sujeito a erros. E simplesmente foi aí que eu me encontrei, através de tudo isso que eu falei. E eu sinto muito feliz dentro do universo do esporte. E também dentro do esporte eu aprendi a perder, né? Porque teve umas épocas aí que eu não aceitava a derrota. Agora, aos poucos, eu estou aprendendo a aceitar a derrota, porque é como aprendizado, né? Regina? Oi, Celso. Eu queria que a Fernanda me ensinasse como é que aprender outra língua aí, uma língua estrangeira, porque eu sou muito ruim para aprender inglês, por exemplo. Dá uma dica aí, Fernanda. Como é que eu faço para aprender inglês?
Vamos lá. Dois. Uma dica importante. Diga lá. Ter algo que você goste. Um jornal, tipo, você é jornalista. Tenta ver alguma notícia, procura alguma notícia, assim, se possível, né? Puder ter uma legenda em português. E você assiste ao mesmo tempo em inglês, porque assistindo por duas legendas, pelo menos você entende como é a expressão. E você também vai entender o que significa no português aquela determinada palavra, aquela determinada frase. E tem que assistir várias vezes. Até o momento, quando você assistir várias vezes, você vai tirar a legenda e você vai entender, porque comigo funcionou. O cérebro vai acostumando, né? Com a palavra, com o ritmo da palavra. Com rotinas. Aí quando eu entendo uma palavra assim que eu não entendo, aí eu pesquiso no dicionário, eu pesquiso rapidinho assim no Google Tradutor, e aí depois eu falo, essa palavra ela faz sentido, porque às vezes eu falo, não, essa palavra não faz sentido, né? Porque tem os verdadeiros cognitivos e tem os falsos. Aí, quando eu vejo que eu acho que é verdadeiro ou falso, eu fico pesquisando, porque senão eu posso estar escrevendo alguma coisa e eu posso estar com erros. Uma dica boa, viu, Regina? Uma dica muito boa, hein? Sim. Pois é. Eu gosto muito de inglês, só que eu não tenho hiperfoco. Eu estudo, eu chego numa hora que eu travo, aí eu não consigo passar daquele espaço. Isso é normal, travar. Ó, eu tenho até um gibi aqui, que eu tenho um gibi aqui, ó, eu fico longo. Olha, eu estou no nível médio de inglês. Aí quando eu tento passar para o nível maior, eu tenho uma dificuldade, não consigo. Aí eu tenho paciência, eu largo. Se o Celso está no médio, eu estou no inferior. Eu largo tudo, porque não aguento. Olha, embora aqui rapidinho, assim, a gente está com o nosso horário já avançado. A gente vai falar aí, como a gente está falando rapidinho do autismo e o mercado de trabalho, a gente está falando aqui, a Fernanda estava conversando com a gente a respeito de como é que foi essa escolha profissional. A gente vai perguntar agora para o Sérgio, né? Não sei se ninguém quer ser jornalista, né? Eu acho que autista não quer ser jornalista. Eu já procurei, eu sei que tem autistas jornalistas, só que eu não consegui o contato, mas eu sei que tem, porque não é fácil. Então, Sérgio, como é que foi essa escolha profissional da sua vida? Assim, foi uma escolha muito atribulada. Primeiro, quando eu estava lá em cima no Nordeste Transmontano, eu queria, portanto, depois de acabar a escola, fiz o meu primeiro estágio no Hospital Distrital de Mirandela, o estágio profissional, e queria mesmo ficar por ali a trabalhar como assistente administrativo. Mas depois acabou o estágio de 9 meses e fui trabalhar para a Câmara Municipal de Mirandela. Isto muito rapidamente, resumidamente. Depois passei por uma série de trabalhos ocupacionais e desempregos de longa duração, ou seja, não encontrei ali o meu hiperfoco. Queria arranjar um trabalho ideal, digamos assim, e onde me sentisse bem e não me sentisse discriminado. Portanto, há 6 anos que pensei assim, ok, isto não posso conter mais assim, porque estou a ter muitos desempregos, tenho que mudar radicalmente a minha vida, senão vou parar a uma cama do hospital, que já estava a ficar nervoso, psiquicamente muito afetado. Então, resolvi da noite para o dia vir para as Caldas da Rainha, mas com o apoio de uma tia que tenho cá. Então, isto foi um processo muito, muito rápido. Fui selecionado para o curso onde eu tirei assistente familiar de apoio à comunidade no Centro de Educação Especial, na minha Dona Leonor, onde fui aceite.
qual o meu espanto, eu passei por uma atividade voluntária lá em cima no Nordeste Transmontano, que eu gostava de ajudar muitas pessoas, e foi isso o ênfase que, digamos que foi essa a referência e a base por onde pegaram. Portanto, as minhas qualificações foram valorizadas e, portanto, a pouco e pouco esse sonho foi-se alimentando e onde estou hoje e pronto, e assim eu queria desistir disso tudo, mas aprendi dia para dia alimentar cada vez mais, eu ajudar as pessoas, sentia-me bem e sinto-me bem com isso e dá-me imenso orgulho e prazer ajudar muita gente e, portanto, acho que estou no sítio certo, ajudar os idosos. Olha, achei muito importante falar, porque do aspecto autista, como é que vocês sentiram, né? E o Matheus vai falar com a gente, como é que vocês sentiram? Não sei se também a Fernanda já passou por algum processo de seleção, está procurando, como é que, ao falar, eu não sei se é perguntado ou você fala, olha, eu sou autista e não sei como é que o mercado de trabalho, a pessoa que está fazendo a entrevista, entende? Como é que ela recebe isso? Com alguma restrição ou tem ou tranquilo? Como é que recebe isso? Assim, mas fale para mim isso para a gente dar já início de finalizada do nosso live jornal, né? De como é que você percebeu, como é que você tem percebido esse retorno das pessoas que estão entrevistando você, das pessoas que você procura para esse mercado de trabalho. Quando você diz ser autista. Mas ainda o Matheus agora fala sobre como é que foi a sua escolha. E a gente finaliza com essa última pergunta que eu fiz, tá bom? Bora aí, Matheus. Como é que foi essa escolha? Como que você escolheu o curso? Eu escolhi o curso... O que você queria fazer? Eu queria fazer fisioterapia. Por que você não fez? E porque eu não fiz, porque não tinha fisioterapia. Agora que aqui começou a ter, agora eu quero fazer. E aí, como não tinha um curso de fisioterapia... Eu fui fazer serviço social. Por que você escolheu serviço social? Por quê? Para ajudar... Não, para fazer esse trabalho das pessoas. Além de enxovais. Para ajudar as pessoas. Ajudar com políticas sociais e projetos. Isso. Tem tudo a ver do autismo, não é? O serviço social, os projetos, né, de ajuda, auxílio, nos apoios, as terapias, não é? Então, os próprios autistas buscam ajudar os outros autistas, isso que é muito bom também. O hiperfoco do Matheus é muito esse, Regina. Sim. Eu ajudar o outro, sabe? Uhum. Nesse lado, o Matheus tem esse lado humano dele que é admirável. Né? Sim, sim. Então, olha aqui, então a gente vai agora para essa última pergunta, que a gente vai já fechando o nosso live jornal, né? Porque isso aqui eu acho que é uma introdução, que acho que esse tema vai precisar ser aprofundado, porque aqui a gente não trouxe pessoas que são psicólogos que estão atendendo também dentro do... como é que a gente pode dizer? Pessoas que estão concorrendo a vagas no mercado de trabalho que são autistas. Como é que isso é visto pelo governo? Como é que isso é visto pelas empresas? A gente ainda vai falar sobre isso aqui ainda, e eu queria que vocês me dissessem como é que você está sendo aceito ou não. Qual é a dificuldade? A gente começa aqui com o Sérgio. Ok. Então, como eu disse há pouco, eu estou a ser apoiado por uma entidade que nos inseriu
no mercado de trabalho, que é o Centro de Educação Especial Rainha Dona Leonor, e onde tirei a minha formação cá em Caldas da Rainha. Passamos por uma série de... Ao tirarmos o curso, passamos por uma série de psicólogos, sociólogos, como eu referi há pouco. Nos preparam nesse sentido. Portanto, a minha formação foram 2 anos e 9 meses para aí, quase 6 meses de estágio. Antes de irmos estagiar, somos preparados pelo corpo de formadoras lá na instituição, onde temos uma disciplina, uma modalidade que nos prepara para entrevistas, para estarmos à vontade com o entrevistador, pondo esse cenário. Somos preparados diariamente, portanto, temos este tempo todo, no dia a dia somos preparados para N coisas, só-nos impedido aquelas rotinas, tarefas rotineiras, que é para, portanto, chegarmos ao nível das pessoas ditas normais, entre aspas, no mercado de trabalho, para chegarmos a uma entrevista, uma simples entrevista numa empresa qualquer, e somos, portanto, é-nos solicitado pela monitora da formação, digamos assim, pela parte da formação e pela parte da empresa, se querem que a gente... Aliás, elas veem se a gente, portanto, é autónomo a falar, se a gente se enrasca, se não se enrascar. Portanto, funciona como uma intérprete, não é? A pessoa fala por nós e nós damos o nosso aval e portanto, é assim que falamos com o entrevistador, pronto. Mas, Sérgio, você tem sentido apoio, tem sentido o mercado de trabalho aberto para você? Sim. Sim, tem. Portanto, o Centro de Educação Especial funciona em parceria com várias empresas da região aqui, que é muito bom. No Nordeste Transmontano, infelizmente, não existe. E com certeza em muitos países não existem. Se, entre aspas, tivermos poucos idosos ou se a empresa simplesmente fechasse por, sei lá, alguma falência técnica ou da minha parte, se houvesse desmotivação ou alguma coisa nesse sentido, eu era posto outra vez na formação e tirava outro curso e posteriormente era colocado noutra empresa com a ajuda do Centro de Educação Especial. Aí, a esse nível estamos muito bem apoiados. Isso é importante dizer, né, que se sente apoiado aqui em Portugal. A gente tem aqui a Federação, nós temos aqui a Federação Portuguesa de Autismo, e eu tenho percebido essa proximidade, né, para o mercado de trabalho. Eu estou acompanhando aqui no Brasil também, tem um site que é muito interessante, que é Autismo e Realidade, que é também inserindo o trabalho. A gente está com problema de internet, mas a gente já vai conseguir melhorar. Então, para Fernanda, você se sente acolhida para o mercado de trabalho ou não? Olha, eu vou falar sobre a minha experiência no mercado de trabalho, né? Porque como atualmente estou desempregada, eu vou falar sobre a minha experiência, né? Do meu último emprego. Eu admito que eu não me senti acolhida, eu me senti muito, assim, como posso dizer, acho que contrariada, porque
Eu sou uma pessoa, assim, muito dedicada, sou muito esforçada, sou muito pontual. Eu sempre me dedico a ter esse comportamento de ser muito responsável. E, infelizmente, no meu último emprego, eu fui vista muito como antissocial, muito imatura, muito negativa. Também eu fui vista como tímida, né? Porque nos momentos de trabalho eu não conseguia conversar com as pessoas, né? Eu não conseguia conversar com as outras pessoas com assuntos deles. E simplesmente eu me sentia meio que deslocada no mercado de trabalho, assim. Eu estou sentada, né, com uma galera de trabalho, trabalhando, e simplesmente, como eles conversavam, eu não falava nada, eu simplesmente me concentrava no trabalho e fazia as minhas coisas. E, simplesmente, eu já fui alvo de brincadeira, mas, claro, eu dei risada, né? Fiquei brava. E a pessoa fala assim, nossa, Fernanda, como você fala muito. E às vezes eu estou falando muito, não, eu quero estar aqui fazendo meu trabalho. E teve uma outra experiência de trabalho que falava assim, com probleminha de internet. Agora pode falar, Fernanda. Então, teve momentos assim de trabalho que eu fui alvo de brincadeira comigo, assim, uma dessas eu achei engraçada, que ela falou assim, nossa, Fernanda, você fala muito. E eu, nossa, não falo nada, eu tô aqui quietinha no meu trabalho. E teve uma outra experiência do meu outro emprego que as pessoas ficavam assim, vai, Fê, fala alguma coisa. Aí eu brincava e falava alguma coisa. Porque eu não conseguia puxar assunto que eles estão falando. Que, inclusive, eu falava assim para a minha psicóloga, eu não consigo puxar o assunto das pessoas. E isso me fazia muito mal. Mas agora não me faz, porque eu vi que o autismo, a gente tem essa dificuldade de se comunicar, então eu não me incomodo mais. E também no mercado de trabalho, né, que eu trabalhava, simplesmente eles se incomodavam quando eu almoçava sozinha, porque a gente tem essa coisa da solitude, né? A gente é o nosso né? Eles sempre estranhavam e falavam, vem, Fernanda, senta com a gente, conversa com a gente. Mas é que quando eu sentava e as pessoas ficavam falando, eu não falava nada, eu me sentia deslocada da mesma forma. E também, no meu último emprego, as pessoas, sei lá, eles me como estranha. Também, por exemplo, eu pagava o erro dos outros, e quando eu pagava o erro dos outros, eu ficava triste, ficava muito desanimada. Eu fui muito alvo de broncas de erros que não eram meus. Então, houve esse problema terrível. Então, eu não sei agora como vai ser o mercado de trabalho, agora eu sabendo que sou autista, porque nesses 3 últimos empregos que eu trabalhei, eu não tinha o diagnóstico de autista. Eu não tinha. Então, eu não sei como vai ser agora no mercado de trabalho, agora sabendo que eu sou autista. Isso, muito, muito importante mesmo isso que a gente falou, porque, assim, então, a dificuldade da Fernanda, ela estava falando não só da questão de quem, o empregador, mas da questão do relacionamento dentro do trabalho, com as pessoas, não é? Para ver como que a gente precisa fazer conhecer o autismo, porque as pessoas não percebem o que pode melhor tirar do autismo, não é? E perceber também as limitações e respeitar aquelas limitações dentro do aspecto do autismo da pessoa que tem o aspecto do autismo, justamente a individualidade, do ficar sozinho, não conversar todos os assuntos, não é? Porque tem justamente essa questão de conversar assuntos que você domina, né? O autista tem essa dificuldade de conversar sobre todos os assuntos. Então, é isso que nós estamos aqui fazendo para fazer mais conhecido o autismo e para que a gente perceba dentro do relacionamento de trabalho como é que a gente pode melhorar. As pessoas que estão assistindo também podem estar passando por essa experiência e estar depois partilhando aqui nos comentários quando o nosso vídeo estiver lá no YouTube, né, no nosso canal Regina Brasil, no canal Celso Freire. Matheus, diga para nós, então, que a gente está finalizando já o nosso programa, com um comentário aqui, né, a Elisângela Botelho disse, boa tarde, muito bom mostrar que os autistas conseguem levar uma vida normal, trabalhar, estudar, namorar, com suas dificuldades, como qualquer pessoa. O apoio da família é muito importante.
Então, Matheus, diga para nós, então, analisando aqui, para nós, então, como é que é para você. Não sei se ele já teve alguma experiência de trabalho, como é que foi, assim, acolhido, se foi acolhido ou não. Lá na empresa você foi bem atendido? Na empresa eu fui bem atendido. E Você já trabalhou, então, Matheus? Já trabalhou? já junto com meu pai. Tá, Isso, também na Pós conseguiu? Norte já uma vez. Durou foi só meses, não foi, mãe? 6 meses. Quem eu Como é vai que fazer foi? era... Como é que foi para o Matheus essa experiência? Não, você não tem que olhar para mim, você tem que responder para ela. Preste atenção. Como que era o seu relacionamento com os meninos? Com o veterinário, por exemplo? Bom. Ele foi muito bem aceito. No trabalho que ele esteve, ele foi muito bem aceito pela equipe. O veterinário levava ele para as fazendas, chamava ele lá para frente. Então, assim, ele teve uma interação boa com a turma lá. Porém, na área de serviço social, o Brasil é muito falho em políticas voltadas para a aceitação do autismo. Tudo só questão de papel. Nós temos enfrentado muitas dificuldades nessa área, entende? Para a aceitação do autista, para ele no mercado de trabalho. Então, empresas aqui, na minha cidade, só temos 2 que empregam pessoas com alguma diferença, mas são específicas para Down, para alguma deficiência física, mas para autismo não temos ainda. Nem a própria prefeitura. Olha lá. Entende? Tá aí, então, tá aí o que é para a gente lutar, né, por esses direitos que tem que estar incluso lá. Porque todos são cidadãos e todo mundo paga imposto. Mas é isso que nós estamos esperando essa pandemia passar, para a gente correr atrás desses direitos. Isso. Para fazer valer esses direitos do Matheus e de outros autistas, porque aqui nós temos muito na minha cidade. Isso mesmo. É por isso que a gente está aqui. E olha, nos próximos programas a gente vai estar trazendo, e falo para todo mundo, porque nós estamos aqui ao vivo também para muitos grupos de autistas no Brasil e aqui em Portugal. Estão nos assistindo agora. Então, vamos aí iniciar não, porque tem muitos grupos aí batalhando. Eu vou estar aqui trazendo também grupos que estão potencializando essa luta, não é, de reconhecimento do autismo no mercado de trabalho, nas escolas, né, direitos às terapias, e tem muita iniciativa boa aí que a gente está tendo no Brasil inteiro, né, e a gente vai estar trazendo para cá, para o Live Jornal, né, agora, próxima semana, dia 26, nós vamos estar aqui com o Dr. Carlos. O Dr. Carlos, deixa eu só pegar rapidinho aqui, só para a gente finalizar, para não errar. A gente vai estar aqui, a gente está trazendo muita gente importante. Eu acho que posso dizer aqui, nós estamos trazendo os melhores profissionais para estar falando com a gente a respeito. E a gente vai estar trazendo também os ativistas dentro do autismo do Brasil, para a gente estar conversando também com os ativistas do Brasil, os ativistas aqui em Portugal. O que nós estamos fazendo e o que precisa se fazer para que, juntos, a gente possa vencer. Então, Celso Freire, então, na despedida daqui para todo mundo, te agradecendo. Foi um prazer, né, conhecer esses jovens aí, dando uma lição de vida, realmente, né, mostrando aí que todos, apesar das diferenças, mas todos têm capacidades, todos têm aí, apesar da sua limitação, a gente viu, né, Regina, que todo mundo tem a sua limitação, né? Então, eu gostei muito dessa frase da Elisângela Botelho, finalizando, né? Antes de falar da frase da Fernanda, da Elisângela, só vale aqui esse registro, né, do programa de capacitação aqui no Pará, né, em autismo, que é previsto na Lei 9.061/20. Então, há essa lei que promove a interação entre as áreas da saúde, educação, assistência social,
né, que são os pilares da política, e a criação de um cadastro único para que seja possível mapear as demandas de autistas no estado do Pará, né, além de implantação do Centro Especializado de Atenção ao Transtorno Espectro Autista. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos, né, Regina? Eu quero deixar aqui essa frase muito bem colocada da Elisângela, né? Muito bom mostrar que os autistas conseguem levar uma vida normal, trabalhar, estudar e namorar. Com suas dificuldades, como qualquer pessoa, o apoio da família é muito importante. Eu acho que ela resumiu tudo que a gente falou em 1 hora, quase 2 horas de live. Então, quero agradecer a participação de todos e até a próxima, né, Regina? Até a próxima, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Foi, assim, uma hora aí bem informativa, foi bem, assim, para a gente, todos nós da comunidade, posso dizer, da comunidade dos autistas do Brasil e de Portugal, todos nós que estamos mais envolvidos e não envolvidos, todos os jornalistas que a gente está envolvendo também sobre este assunto, sobre este tema, né? E a gente está aqui justamente querendo informar, querendo levar conhecimento, muito mais do que informar, né? É levar conhecimento, aprofundar muito mais do tema, como a gente tem feito aqui. Então, no próximo sábado, dia 26, nós vamos estar aqui com uma pessoa que é reconhecida no Brasil, que é o Dr. Carlos Gadia. O Dr. Carlos Gadia está conosco agora, dia 26, aqui no Live Jornal, falando sobre autismo, falando também, ele que mora na Flórida, nos Estados Unidos, vai estar falando conosco de lá, de toda a sua experiência, né, junto ao autismo, diagnóstico, e de todo o tratamento médico com crianças autistas. E a sua experiência vai trazer para a gente muita luz para as nossas perguntas e as nossas dúvidas, como pais e família de autistas. Muito obrigada a todos os grupos que participaram aqui conosco e que vão assistir ainda esse nosso live jornal de hoje. Muito obrigada. Uma boa tarde para todos aqui. Aqui em Portugal já são 8h44 da noite, né? Aí no Brasil, deve ser 4h44 da tarde. Um bom final de tarde para todos. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo live jornal. Tchau. Adeus, pessoal. Foi um prazer. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. E cuidem-se neste tempo de pandemia, hein? Pode deixar, se Cuidem vocês também. Ok. E sucesso para vocês, está bem? Muito sucesso. Muito obrigado. Vocês também. Tá. Prazer em conhecê-los. Vamos ser amigos para sempre, hein? Sim. Isto não é